Olá, pessoal. Então, esse vídeo é para gravar para vocês umas palavras que me vieram ao coração, meditando sobre esse evangelho de hoje. Assisti a missa de Aparecida com Dom Orlando Brandes, né, o bispo de Aparecida. Fui copiando algumas frases dele. A princípio pensei em meditar com vocês essas frases no terço logo mais às 3 horas, né, na nossa entrada ao vivo. Mas achei que seria mais oportuno, visto que depois me vieram outras palavras minhas, juntar as minhas com a dele. E desde já eu queria repassar para vocês o anúncio que eles fizeram na Basílica de Aparecida, que a partir de amanhã, às 11h30 da manhã, todos os dias Dom Orlando vai entrar com uma oração diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela que é padroeira do Brasil, ela que inspirou a construção da maior basílica do mundo, né, para a Mãe de Deus, a Basílica de Aparecida. Então é muito válido que a gente se una na nossa terra, aqui no Brasil, pedindo por nós e pelo mundo inteiro, junto com o Bispo de Aparecida. Eu tenho gostado muito, já é o segundo domingo que eu assisto a missa com ele às 8 horas da manhã, e vale muito a gente ouvir, né, a homilia, as palavras dele. Então já quero começar aqui a partilhar, para depois poder dizer para vocês algumas palavras que me vieram ao coração, e agradeço muito a Deus por poder ter essa oportunidade de dividir ela com vocês. Diz assim o bispo de Aparecida que Jesus gosta de brilhar nas trevas e gosta de transformar os problemas em soluções, né? Aquele problema que Marta e Maria estavam trazendo para ele, né? A solução foi transmitir para a gente a própria vida e dizer para nós: eu sou a ressurreição e a vida. Então ali ele achou o momento oportuno e disse que o que Lázaro passava foi para que a revelação se fizesse, né? Então ele gosta de transformar problemas em soluções. Prestem atenção. Hoje as escrituras dizem: vivei no Espírito Santo. Óbvio, o Espírito Santo que é o amor, o Espírito Santo que é a vida, né? Ele que ressuscitou Lázaro, ele que foi devolvido a Lázaro para que Lázaro ressurgisse, ressuscitasse. Invoquemos com fé o Espírito Santo e os outros espíritos serão vencidos, estava dizendo o bispo. E Jesus chorou. Aí Dom Orlando diz, é o menor versículo da Bíblia. Ele chora nossas dores. Deus não está longe de nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Se há alguém que sabe carregar os fardos da humanidade, é Deus, que é amor. Já provou que não nos deixa no sofrimento a sós, por mais que não tenhamos essa sensação de que Ele não está ali conosco, né? Assim também dizia na homilia do Padre Paulo Ricardo hoje, que apesar dele não estar ali, delas não estarem vendo Cristo, que era amigo, que amava Lázaro ali com elas, ele já estava presente, aquilo ali estava servindo a um propósito para ele. E depois ele vai lá e cura essa dor, né? Porque ele é a vida. Muito bonito. Jesus crucificado nos dá a resposta para tudo. Por quê? Porque ele passou por tudo que passamos e depois ressuscitou. Que esperança maior que essa? Um Deus que se fez pequeno, se fez homem, se colocou numa condição inferior a qualquer outro homem, em todos os sentidos, né, no sentido material da coisa, e depois ele o quê? Ele ressurgiu pelo próprio poder, né? Porque ele é Deus, porque com ele paira sobre ele o Espírito Santo. A palavra disse: eu abrirei as vossas sepulturas, e a primeira sepultura é o nosso coração. Essa sepultura que Deus quer que essa pedra role, que essa pedra saia e que a gente possa ter a vida com ele. É o que nós pedimos também no texto da misericórdia, né? As trevas para Deus são claras como o dia, não permitamos o medo nos dominar. Tiremos as pedras e ofereçamos remédio. Sejamos, após essa abertura do nosso coração a Cristo, remédio para os demais, né? E que esse medo não contamine nossos irmãos. Os medos da vida, né? As dificuldades que passamos na vida, muitas vezes a desesperança, né? O desconforto numa situação desagradável, tantos outros medos que ferem, né, e que agridem, que fecham o coração humano a Deus, né? Ofereçamos remédios, Dom Orlando vai dizer. E por fim, ele falou muitas outras coisas, muito bonita a homilia dele, mas por fim ele citou uma frase
de São João 23, que é fantástica. São João 23, no leito de morte, vai dizer assim, né? Até no fim da vida, até realmente quando está chegando o fim da nossa vida terrena, que naquele momento não foi o fim da vida de Lázaro, né? Por uma determinação divina, não foi, mas o fim de Lázaro certamente chegou, como vai chegar o nosso, e a gente pode pegar esse exemplo de João 23 e, por que não, nos oferecermos como ele no leito de morte. Ele disse assim, São João 23, meu leito é meu altar, a hóstia do sacrifício sou eu, para a salvação do mundo, né? Para a salvação da humanidade, para a salvação da igreja. Então, assim, imaginem um Papa falecendo, dizendo que ele se molava pela humanidade. É uma coisa linda, né? Essa é a união com Deus, a união com Cristo, nos faz parecido com Ele, nos faz querer imitá-lo, querer ter vida com Ele, morrer com Ele, ressuscitar com Ele. E aí me vieram essas palavras que agora eu passo a partilhar com vocês aqui. Jesus chora, ele sabe a falta física que nos faz aqueles que amamos. Ele gosta de estar entre aqueles aos quais ele ama. Por isso respondemos, ele está no meio de nós. Ali na condição humana também ele não via mais aquele que ele amava. E ele chora. Mas sendo Deus, ele podia partilhar da presença de Lázaro como suas irmãs não poderiam ainda. E mais uma vez se coloca presente no sofrimento humano. Após verificar a fé das irmãs, que em nenhum momento duvidaram do seu amor e onipotência, pode oferecer a ressurreição e a vida. E como a Moisés, ele diz novamente, eu sou Javé, o Verbo de Deus, Senhor que dá a vida a todas as coisas e interrompe o fluxo natural da morte, que é o desaparecimento. Com voz poderosa, ergue Lázaro, o desata e manda que caminhe. Antes paralisado pela separação da carne e do espírito, devolvido o espírito, volta à vida. Assim, nesse acontecimento fantástico, se manifesta a Santíssima Trindade. E o amor, que é o Espírito Santo de Deus, manifestado pela encarnação do Verbo Jesus Cristo, prova que é através dele que temos a vida. Ou seja, somos a cada segundo, reconhecendo isto ou não, sustentados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, a leitura de São Paulo na carta aos Romanos vai dizer: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E logo depois, vós não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. Esse domínio começa pelo batismo, é ali que nós nascemos. Como agradar a Deus se esquecemos que não nascemos para viver como escravos das vontades da carne, comandada pelas coisas que passam, que morrem? Se vivemos pelo domínio da carne, como ressuscitaremos pelo domínio, pelo comando do Espírito de Deus? Precisamos acreditar, fazer nosso ato de fé, como as irmãs Marta e Maria, em meio aos sofrimentos da carne, para que assim como valeu para elas quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Acreditas nisso? Que vale para nós também. Um dia, o maior amigo da humanidade teve que deixá-la. Se tornou invisível, apesar de ter ressuscitado. E sabia o quanto seria difícil para nós viver sem enxergá-lo. É através do Espírito dele que habita em nós, que o vemos, que o sentimos, que o amamos. Ele fez de tudo, de tudo, de tudo para que acreditássemos. E como a Tomé, hoje ele nos diz, felizes aqueles que creem sem ter visto. Assim, meus irmãos, eu termino essa reflexão desejando para vocês um excelente domingo, um feliz domingo, uma feliz vida, uma esperançosa vida, porque Jesus não nos abandona um segundo sequer, senão nós não estaríamos vivos, não viveríamos. Então, fiquem com Deus e até às 3 da tarde no nosso texto da misericórdia.